Voltemos com os nossos estudos em Marcos e este estudo é muito legal. Está em Marcos 3, do versículo 7 ao versículo 12, tá? A gente já veio falando algumas coisas sobre o livro de Marcos, né, o Evangelho escrito por Marcos, e a gente pode falar esse assunto que é muito legal, que é um texto que eu li e achei que não tinha nada para eu aprender, e aí, obviamente, fui surpreendido positivamente. Tem muita coisa para a gente ver aqui, tá? Então, começa o teu texto lá no versículo 7 do capítulo 3, que Jesus se retirou para os lados do mar. Onde que Jesus estava para que ele tenha se retirado? Você volta no versículo 1 ao 6, que ali diz que Jesus estava numa sinagoga, num sábado, né? E aí tinha um embate com os fariseus, e os fariseus se juntaram com os herodianos para programar, digamos assim, matar a Cristo. Então, é importante que você volte, e eu tenho um vídeo falando sobre isso, então você volta lá no outro vídeo, assiste aquele outro vídeo que é rapidinho, e aí volta nesse aqui para a gente continuar nosso papo, certo? Então vamos lá. Jesus se retirou para os lados do mar. Que mar? O Mar da Galileia. E é importante que a gente entenda que o Mar da Galileia é na periferia. Tá? Ele é na periferia. Periferia o quê? Periferia religiosa, periferia cultural de Israel. Tá? O centro religioso era em Jerusalém. O resto era periferia. Então, Jesus o tempo inteiro está voltando para a Galileia. O tempo inteiro está pregando no Mar da Galileia. Foi lá que ele chamou os seus discípulos, por exemplo, né? Lá no Mar da Galileia, né? Os primeiros discípulos. Então é importante a gente ver isso, porque Jesus, desde o começo, ele quebra o estigma de que o rei, o Messias, aquele que estava prometido no povo judeu, ele viria todo pomposo em Jerusalém, na Judéia, para os fariseus, mestres da lei e assim por diante. Não, ele veio na periferia, para a periferia, para os rejeitados. Ele pregou para aqueles que estavam o quê? Doentes, e nós já falamos sobre isso também, ok? Então é importante a gente sempre ressaltar isso aqui, que ali era o lugar principal, digamos assim, do ministério de Jesus na periferia, para os pobres, para os órfãos e assim por diante. Beleza? Então, como que a gente vai desenhar aqui a continuidade? A gente tem que entender que Jesus foi para essa periferia, foi lá para o Mar da Galileia, e uma multidão seguiu ele. Mas essa multidão, ela é diversa, tá? Isso aqui é importante, ok? Para o nosso texto. Ela é diversa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer sobre diversidade mesmo. Então, diz no texto que tinha gente que veio de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e de Tiro e Sidom, tá? Vamos aqui nesse mapinha horrível que eu fiz. Vamos entender um pouquinho aqui sobre ele. Eu até vou pegar outra cor de caneta para ir circulando, tá? Que eu fiz antes, eu deveria ter feito na hora. Aqui é o mapa de Israel, tá, pessoal? Essa ameba aqui é o mapa de Israel, tá bom? Aqui é Jerusalém. Aqui embaixo, ó. Então aqui é a região da Judéia. E aqui essa bolinha é o Mar da Galileia. Olha aqui, ó. Galileia. Então você vê a distância entre essas duas coisas. Então era mesmo na periferia, ok? Tinha gente de Jerusalém, da Judéia, da Idumeia, que era de onde eram os Edomitas, olha aqui, como está escrito aqui embaixo, que é mais ou menos aqui, ó, lá embaixo, tá bom? Tinha gente da além do Jordão, que era uma região chamada Pérea, que era aqui, ó. Vamos supor que o Jordão esteja nessa reta aqui, tá? Não é exatamente isso. É além, é para cá do Jordão, ok? Aqui é a Pérea, ó, Pérea, que é uma região onde, vou dizer assim, é fora do território de Israel. Vamos falar desse jeito, tá? E tinha gente lá da região de Tiro e Sidom, que é mais ou menos aqui, do outro lado, ó, Tiro e Sidom. Então o pessoal veio daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para quê? Para ver Jesus, tá? Então, isso é muito importante. Gente do centro religioso, ó, centro religioso, que era Jerusalém da Judéia, gente de fora de Israel, gente aqui lá de longe, que era dos Edomitas, e gente gentílica, ou seja, os gentios, fenícios aqui, ó, os fenícios de Tiro e Sidom também foram ver Jesus. Por que isso é importante? Porque Jesus larga o centro religioso para ir para a periferia, para ser visto, para ser ouvido, para amar pessoas de todas as culturas e crenças que não se conversavam naquele mundo, digamos assim, tá? O mundo que se conhecia ali
né, no Oriente Médio. Então, isso já importa muito para nós. Por quê? Porque isso é um escândalo. Olha aqui, eu até coloquei aqui, vamos voltar para a canetinha vermelha. Isso aqui é um escândalo. Eu adoro falar dos escândalos de Jesus. Eu adoro falar que Jesus é um cara que teve uma vida escandalosa. Por quê? Para quem ele teve essa vida escandalosa? Para os religiosos, certo? Para os fariseus. E hoje, para os pastores donos de igreja, tá? Esses que oprimem, ok? Esses que impõem coisas, têm métodos, têm uniformização dos seus fiéis, certo? Isso aqui é um escândalo para eles. Por quê? Porque Jesus, ele está ali recebendo com amor pessoas de várias crenças, várias culturas, várias religiões, vários costumes, várias tradições e assim por diante, tá? Então, nós temos que entender por que da nossa intolerância religiosa. Porque a outra religião segue demônios, né, o diabo, e a nossa religião é santa. Por que isso? Por quê? Sabe? Eu não estou falando que é e nem que não é. Eu estou fazendo a gente refletir o porquê. Ok? Por que, que você está dizendo isso? Por que, que o diabo só está na religião do lado, mas o diabo não pode ser aquele teu pastor que está falando coisas diabólicas, que não vão de acordo com Cristo, com a palavra viva, que é o caráter de Jesus, caráter de Deus? Por quê? Porque é só o filho do vizinho, né? Não é o teu. Então a gente tem que pensar nisso, ok? Por exemplo, essa teologia do domínio, né? Se a gente for pensar na teologia do domínio lá naquela época, certo? Você aceitaria se encontrar com Jesus num lugar que do teu lado é um lugar que você não está dominando? O que eu quero dizer com isso? Hoje eu vou. Saiu a notícia que Jesus vai estar pregando lá na praça central lá da minha cidade, tá? E aí eu vou chegar lá, eu vou me incomodar porque do meu lado tem alguém com uma religião, com uma crença totalmente diferente da minha, mas ele tá ali pelo mesmo objetivo, que é ver a Jesus Cristo. Se eu tiver com essas teologias de domínio, teologias fundamentalistas, teologias legalistas, teologias até da prosperidade, eu vou me incomodar muito e talvez eu não queira estar naquele lugar onde aquela pessoa está, porque eu não concordo com ela. Então, eu perco o meu contato com Jesus, se possível, só para não estar no mesmo lugar daquela pessoa. Isso é intolerância religiosa. Isso é preconceito. Isso é uma coisa que Jesus não teve. E isso é uma coisa que aquelas pessoas que estavam ali, aquela grande multidão diversa, pode até ter pensado, mas o objetivo de ver Jesus, de tocar a Jesus, de ouvir Jesus, era tão grande que eles acabaram passando por cima desses preconceitos. E é isso que nós temos que fazer. Eu não estou falando que você não tem preconceitos e nem que eu não tenho preconceitos. Nós somos pecadores, errantes, miseráveis. Mas nós temos que passar por cima dessas coisas, temos que nos arrepender dessas coisas para nos colocarmos aos pés de Jesus, junto com essas outras pessoas que nós não concordamos, que nós não conhecemos e às vezes nem gostamos, porque ali nós temos um objetivo em comum e ali nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Perfeito? Essa é a primeira coisa importantíssima desse texto. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Jesus pede para que seja feito um barquinho. Olha aqui, ele pede para que seja feito um barquinho bonitinho, para que caso as pessoas começassem a comprimir ele. Gente, tinha tanta gente às margens do mar da Galileia, que era perigoso. Era perigoso, tá? Era perigoso para Jesus, era perigoso para seus discípulos e era perigoso para o próprio povo que estava ali, certo? As pessoas queriam encostar em Jesus, a gente já vai ver sobre isso, e isso ficou um lugar caótico. Então a gente precisa entender que Jesus aqui estava demonstrando cuidado, estava demonstrando zelo, prudência, tanto para com ele, seus discípulos, e tanto para com o povo que estava ali. Então, nas situações mais adversas, Jesus ele tem cuidado conosco para que nós possamos escutar o verdadeiro evangelho, para nos aproximarmos dele com segurança. E a segurança quem traz é ele, não nós. Isso é muito importante, tá? E aí diz no texto que o povo estava buscando por cura. O pessoal queria encostar nele, tá? Essa era a palavra correta, queria encostar nele para ser curada, ok? Então, o que que acontece? Jesus falou, beleza.
O pensamento que a gente tem hoje é tipo assim, e eu entendo isso, eu já vou falar mais sobre isso. A gente não pode se achegar a Cristo só para bens físicos e materiais. É claro que não. Jesus, eu tô com uma doença, eu preciso que o Senhor me cure, por favor, o Senhor tem poder, lá, 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 lá. Eu não tô falando que isso está errado. Essa oração deve ser feita com fé, porque Jesus é poderoso sim para curar toda enfermidade, tá? Todo. Ele é poderoso, todo poderoso. Mas é errado a gente chegar para ele só nesses momentos. Então a gente vê esse texto aqui, o que, que pode nos trazer à mente? Essa sensação de tipo, não, esse povo aí tá errado, ele tá ali pelos motivos errados. Mas mesmo assim, você concordando com isso ou não, tanto faz. Jesus resolve curar a muitos. Jesus resolve amar aquelas pessoas. Jesus resolve escutar aquelas pessoas quando ele podia só ir para casa dele descansar. E, gente, de novo, era uma multidão vinda de todos os lados ali, como eu expliquei. Então, isso aqui é precioso que a gente entenda que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele está disposto a curar e a amar. Ele está disposto a ajudar. Ele está disposto a cobrir uma multidão de erros, pecados, doenças, enfermidades. Porque ele é bom o tempo inteiro. No seu caráter não tem rejeição, tem inclusão, tem abraço, tem o convite, tem o chamado, tem um lugar na mesa. E é isso aqui que ele mostra. E aí, a palavra que é utilizada para enfermidades que as pessoas tinham ali para estar buscando a Jesus, ela tem relação com sofrimento no grego koiné. Ela é usada outras vezes no Novo Testamento como sofrimento. Então aquelas pessoas não estavam só com uma gripinha, eles estavam sofrendo. Era lepra, era um monte dessas outras coisas que a gente vê até nos evangelhos ali, essa questão citada. Então eles estavam cruzando as barreiras de lei, cruzando as barreiras culturais, de tradição, de pureza, impureza, para tocar em Jesus. Isso é muito, muito lindo. Porque será que a gente cruza as nossas barreiras culturais? Será que a gente cruza as nossas barreiras sociais para tocar em Jesus? Para falar de Jesus? Para amar Jesus de verdade? Será que a gente é capaz de falar, eu não ligo para o que os outros vão achar, mas eu preciso entregar minha vida mais um dia para Jesus. Eu não ligo para o que os outros vão pensar, mas eu preciso falar de Jesus aqui de forma prudente, de forma segura, com amor, mas eu preciso fazer isso, porque eu fui convidado, eu fui chamado a fazer isso. Será que a gente pode fazer como essa multidão? Que, errada ou certa, eles estavam se entregando. E a gente vê isso também, que eles estavam com esses desejos e eles se. Algumas traduções dizem se apertavam e se empurravam para tocar em Jesus, outras dizem se arrojavam para é, tocar em Jesus, e este verbo, né, de apertavam, empurravam, ele também pode ser traduzido para se lançavam a Jesus. Então eles estavam caindo, eles se jogavam aos pés de Jesus. Será que a gente se joga aos pés de Jesus quando a gente precisa, né, que seria o tempo inteiro? Mas será que a gente faz dessa maneira despojado, desprendido de todas as questões de status? Ou será que não? Será que tem um tempo, tem um momento, tem uma parte, né? Então a gente pode pensar nisso também. E ali, Jesus amava, Jesus ouvia, Jesus ensinava, e ele não rejeitava aqueles que eram diferentes, porque o serviço era a sua missão para todos. Para todos, para mim, para você, para aquela pessoa que a gente não gosta, para aquela pessoa que a gente discorda, para aquela pessoa que ainda está vivendo em pecado, né? Aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus, aquela pessoa ainda que tem outros costumes, tradições, culturas, religiões, para aquela pessoa Jesus está disposto a servir. É a missão dele amar, certo? É para isso que ele veio e é para isso que quem ele é amor, certo? E para a gente terminar o nosso texto, eu vou um pouquinho mais para cá no nosso caderninho falando que daí depois ele fala que muitos espíritos imundos, né, que a gente entende por demônios, mas isso é uma discussão filosófica bem mais longa para a gente fazer em outro momento, fala que eles chegavam, se prostravam e declaravam: Jesus, tu és o Filho de Deus. E Jesus advertia severamente para que eles não
para que eles ficassem calados, para que eles não publicassem isso, para que eles não divulgassem isso. Então a gente vai ver só isso aqui para a gente terminar. A gente pode ver que os demônios ali, os espíritos imundos, eles se achegavam ali e eles não se lançavam aos pés de Jesus como a multidão. Eles se prostravam, certo? Então, eles sabiam exatamente quem Jesus era. Eles tinham uma crença correta, ó. Ela era correta de quem era Jesus. Então, isso não nos diferencia deles. Mas a crença, ela é diferente de fé, ó. Ela é diferente de fé. O que nos diferencia, então? O que nos diferencia dos demônios? Se também nós cremos que Jesus é Deus, que é filho de Deus, e tem poder para curar, tem poder para expulsar demônios, qual é a diferença da nossa crença para a crença dos demônios? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque pela crença certa, a gente vê muita gente aí que age igual o demônio, que age igual o diabo mesmo, assim, mesmo com a crença certa, mesmo crendo que Jesus é filho de Deus. Então, qual que é a diferença? E aí vou além, né? Tá escrito ali no texto que os demônios se prostravam diante de Jesus. Isso significa reverência, isso aqui é temor. Inclusive é uma palavra até pra gente falar em outro vídeo, que isso aqui é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para ter em relação a Deus, que é o verdadeiro temor, a reverência, não medo, reverência ao caráter poderoso de Deus, de Jesus. Então, se a gente tem a mesma crença dos demônios e às vezes a gente nem tem esse temor que eles têm, o que nos diferencia? E vou além. Diz que eles declaravam: Tu és o filho de Deus. Então tem uma confissão aqui. E querendo ou não, eles estavam pregando que ele era o filho de Deus. Até eles, né? Até tu, Brutus, até eles. Então o que nos diferencia? Se você se diz um cristão, um crente que crê em Jesus como filho de Deus, né? Teme a Deus e confessa ele como esse filho de Deus na sua vida, né? Prega que ele é filho de Deus, até agora você não se diferenciou de um demônio. Qual é a diferença, então? A gente já vai pensar sobre isso para a gente encerrar nosso vídeo. E aí tem a advertência de Jesus, que ele não quer que eles continuem falando isso. Mas era verdade o que eles estavam falando, ele era mesmo o filho de Deus. Então por que Jesus não queria? Porque Jesus não quer fama de ímpio. E de novo, aqui ímpio não é gente ruim, não, tá? Porque eu sou ruim. Eu tenho muitos pecados que ainda Jesus está tratando, muitos, muitos mesmo. Descubro um novo a cada dia. Ímpio é aquele que não crê de verdade, é aquele que não tem fé, é aquele que não se arrepende. Ímpio é aquele que faz por maldade e maldade pura. E Jesus não quer fama na boca desses ímpios. Então, quando você escuta um político usando a palavra de Deus nos seus comícios, verifique se na verdade, através dos frutos dele, ele é um cara que age em amor ou se ele é mais um diabo usando a palavra de Deus, tendo a crença correta, mas na verdade ele é um ímpio. Jesus não quer que a palavra saia da boca dele. Jesus não quer a fama através da boca dele, porque vocês conseguem ver o que acontece, certo? Lá na Alemanha, lá no século XX, teve um cara que usou a palavra de Deus, entre aspas, aqui, né? A palavra de Deus não, né? A escrita, né? Porque a palavra de Deus não tem como. Mas ele usou a palavra de Deus, entre aspas, e as pessoas acreditaram. A igreja evangélica defendeu. A igreja católica defendeu aquele cara. Só porque ele usava essas palavras. E olha o que causou, né? Porque ele era mais um diabo, odioso, raivoso, maldoso, ímpio. Jesus não quer fama na boca dessas pessoas. Ele não quer uma pregação ímpia. Mas Jesus é inevitável. Tanto quem crê como quem não crê, um dia vai se deparar com essa verdade. Qual que é a verdade? Ele, o próprio Cristo. Isso é o que nós cremos. Né? Se você não crê assim, não tem problema. Podemos conversar sobre isso depois. Mas isso é o que eu creio. Que Jesus é inevitável. Então eu tenho três perguntas pra gente. A um, como nós lidamos com a diversidade? Com aqueles diversos, com a multidão diversa. Dois, como tratamos o sofrimento alheio? É com amor, é com rejeição? E três, qual é o nosso testemunho? Nosso testemunho é igual ao da multidão? É igual ao dos demônios? Ou é igual ao de Cristo? Ou é igual aos dos discípulos depois? Qual é o nosso testemunho? Nós temos que saber o que a gente está fazendo na nossa vida a partir de uma crença, seja ela qual for.
De novo, a multidão é diversa. Mas o que você está fazendo com isso? É amor ou não? Certo? Bom estudo para nós hoje. Nos vemos novamente daqui a um tempo.